Oi, gente, muito bom dia. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Rosângela, esse é o canal Realize e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. Bom, eu gravei um vídeo de comprinhas, gravei um short também de comprinhas, onde aparece o meu gato, meu lindo gato amarelo e tal, e eu não apareci nesse vídeo. Aí eu resolvi fazer esse daqui para a gente conversar um pouquinho, para vocês me conhecerem, para ficar um pouco mais próximo, né? Bom, eu tô aqui no meu, que vai ser o meu quarto, né? Meu futuro quarto. No momento tá meio bagunçado aqui e tal, porque tem uma obra ali, atrás dessa janela aqui tem uma obra que vai ser, a gente vai fazer o nosso quarto e o nosso banheiro lá. E esse quarto aqui também vai ser um pedaço do meu quarto. Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu levantei hoje um pouquinho mais cedo, tomei meu café, comi meu pãozinho com ovo que eu gosto e tal. E aí me arrumei, porque eu tinha feito um combinado com a Nutri, e combinado com a Nutri não se deve deixar de cumprir, só que hoje eu descumpri. Vou explicar para vocês por quê. Eu me arrumei para ir para academia e tal, porque eu falei assim, eu vou, a partir desse mês, de, de 3 vezes por semana, eu vou fazer academia direitinho, voltar, né? Cumprir, igual eu fazia, igual eu treinava antes e tal. Até conversei isso com a Nutri, ela muito boa, muito atenciosa, fez uma receitinha boa pra mim. Conversei com ela, falei, não, eu vou cumprir agora, a partir de 3 vezes por semana, regradinho. Só que aí, o que aconteceu hoje? Senti que a minha pressão estava um pouquinho alta, estava assim meio descontrolada. Tomei meu café normal, mas sabe quando aquele dia que você não tá sentindo bem, que você acha que é melhor não sair? Eu achei melhor não sair. Fiquei aqui, tranquila. Continuei com a roupa que eu ia pra academia e tal. Uma blusinha alegre, não dá pra vocês verem, mas blusinha alegre e coloquei essa blusa aqui por cima e tal. Só que minha cabeça não tá muito boa, tá meio, sabe, meio tonta. Aí eu falei, vou ficar quietinha. Aí fiz o vídeo de comprinhas, as comprinhas antigas que eu já tinha comprado e tal. Algumas novinhas, que eu tô gostando muito, que eu achei muito, muito bom comprar pela Shopee. E a gente fica satisfeito com o preço e com o material, né? Do produto, a qualidade do produto. Eu fiquei muito feliz. Então eu resolvi mostrar para vocês. Aí eu falei assim, vou fazer um vídeo e vou conversar um pouquinho, né? Porque eu tenho alguns inscritos, não é porque a gente tem poucos inscritos que a gente não deve se aproximar e conversar com eles. Então, eu quero agradecer muito aos meus inscritos aqui do canal. Eu sei que vão chegar outros, sei que outras pessoas vão me conhecer, vão querer me conhecer, né? Então, aí eu falei, gente, vou conversar com o pessoal. Assim, eu criei esse canal em 2014, mas assim, do nada, né? Eu falei assim, vou criar um canal. Eu tinha um celularzinho antigo, um celularzinho não muito bom. Aí eu falei, vou criar um canal. Que tal se eu criar um canal no YouTube, né? Mas aí, o que aconteceu? Vida vai, vida vem. Aí eu fiquei sem meu celular, o ruinzinho, sem ele e tal. Aí eu estava trabalhando numa empresa, meus filhos eram menores ainda. Aí a vida corrida e tal. Acabou que eu deixei o canal pra lá, porque achei que não valia a pena. Pensei assim, não vale a pena. Eu não vou insistir e gravar vídeo pro YouTube, não. Tô pagando mico, né, e tal. Aí eu falei assim, não, vou deixar pra lá. Só que aí veio pandemia, né, tal. Aí ficou todo mundo dentro de casa, né, ano vai, ano vem. Chegou 2020, pandemia. Aí todo mundo ficou, né, naquela situação de saúde pública, todo mundo em casa, tal. E eu comecei a repensar,
né, voltar a usar o meu canal, trabalhar com o meu canal e fazer disso alguma coisa que fosse, assim, que objetivasse a vida de alguém. Só que aí, nesse meio tempo, eu estava sem meu celular, não tinha mais celular. Aí, o que aconteceu? É, eu estava me formando em letras, que eu fiz letras, aí estava me formando e tal, aí fui dar aula, depois da pandemia. Em 2022 eu já estava no meu segundo ano de professora, numa escola particular. Tem até um vídeo aqui no canal que eu coloquei um pedacinho dos meus alunos aprendendo inglês. Achei tão interessante aquela aula que eu quis colocar. Depois vocês dão uma olhadinha lá para vocês verem. Que as crianças, a gente incentivando, eles vão para frente, porque eles têm muito mais facilidade de aprender do que a gente, né? Eles têm a mente muito mais aberta, é um terreno muito mais fértil trabalhar com criança. E até preocupante, porque é disso que se aproveitam os abusadores, da facilidade com que a criança tem de aprender, né? E de absorver as coisas. Então, assim, aí fiquei, tava dando aula e tal, tava muito bom na escolinha, só que eu queria, assim, queria um pouco mais de dinheiro para que eu pudesse ajudar meu marido aqui na minha casa. E meus filhos foram crescendo, já, né, adolescentes naquela época e tal. Aí eu falei assim, eu preciso de mais dinheiro. O dinheiro da escola particular não estava dando. Aí o que eu fiz? Resolvi que eu tinha que voltar para a empresa, trabalhar, né, ter mais bonificações, benefícios que a empresa oferece e tal. E fui. Só que me deu um sério problema, que fui trabalhar num frio, que eu não estava, é frigorífico, né, empresa de frango aqui da minha cidade, e eu já estava com 49 anos, e aí não estava, assim, treinando muito bem na academia e tal, mas a saúde já não era mais aquela, né, de menina. Então, assim, todo mundo já, né, estava vindo de uma situação de saúde pública séria, então a imunidade acabou abaixando. E aí, o que aconteceu? Não me dei bem na empresa. Fiquei 7 meses e esses 7 meses me deram problemas sérios de saúde. Eu comecei a ter tendinite nos 2 ombros. Minha coluna ficou muito prejudicada. Esse dedo meu aqui, ele estava até meio torto, porque deu artrite por conta da idade, né? Que hoje eu tô com 51 anos e tal, na época era 49, mas é coisas da situação do trabalho ali. O trabalho repetitivo estava causando, assim, estava alavancando uma coisa que já existia no meu físico, que era problemas articulares que já estavam vindo há muitos anos, mas que com aquela situação de trabalho foi ficando mais agravado. Então, gente, assim, eu comecei a pensar que não era para mim, que eu tinha que fazer aquilo que Deus me deu, né? Me deu condições de estudar, né? Que era, estudei letras, me formei em letras, eu já estava antes na escola, era só continuar trilhando aquele caminho e buscando, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas eu não tive paciência. O problema do ser humano é esse. A gente não tem paciência, a gente quer aquilo na hora. E aí, nessa situação de problemas articulares e de coluna, eu acabei parando no INSS. Chegando no INSS, como eu já tinha trabalhado nessa empresa, mas estava retornando, e aí nesse meu retorno eu estava com, como é que se diz, carência no INSS, eu estava com pouco tempo de trabalho, de contribuição, porque os anos antes eu não estava trabalhando de carteira assinada, então acarretou ali a carência do INSS e eu fiquei com uma situação problemática lá no INSS. Aí eu fiquei um ano afastada, tratando dos problemas de coluna e tal, né, da
cervical também, deu problema na cervical. E fiquei ali 1 ano tratando. Dentro desse 1 ano, houve vários problemas, né? Que veio vindo. Que a vida é assim. A vida é um problema hoje, um problema amanhã. Deus nos dá força e a gente vai resistindo, né? Só que aí, passados esse 1 ano, remédio caro, tratamento, né, difíceis, tratamento de coluna, de articulação inflamada, aí o psicológico também não fica bom. A gente acha que tem um monte de coisa que não vai passar, e por mais que as pessoas incentivem, não, isso que você vai conseguir e tal, aí a gente pensa assim, não volto mais para o mercado de trabalho, minha idade já está avançada, eles não vão mais me querer. E aí, gente, sabe o que acontece? É a hora que a pessoa fica com a mente enfraquecida e quer desistir. Só que a gente não pode pensar assim, né? A gente tem que se cercar de pessoas boas, a família contribui muito para esse momento, para a gente poder voltar, levantar o ânimo, né? E isso foi muito importante nessa fase para mim, porque a minha família estava sempre junto, os meus familiares, meus sobrinhos sempre olhavam para mim com um olhar dizendo assim, tia, você está muito bem, mãe, você está bem, mãe, você vai melhorar e tal. Mas eu, na minha condição de, vamos dizer assim, de doente, né? Eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu estava achando que aquilo tudo ali ia levar anos e que eu estava ficando velha mesmo e que eu não ia nem aguentar treinar mais e que isso tudo que a gente que passa pela cabeça. Vocês entendem um pouquinho do que eu tô falando, né? E aí, gente, sabe o que aconteceu? O INSS me cortou depois de 1 ano. E o que já estava pior, ficou pior ainda. O que aconteceu? Com esse corte do INSS, eu comecei a ficar preocupada como que eu ia fazer com a minha vida no mercado de trabalho agora. Em situação de doença, sem dinheiro, voltaria para a empresa? Como que eu ia voltar para a empresa se naquele momento a minha condição física não permitia? Gente, olha o meu gatinho, ó. Deixa eu abrir aqui a janela para ele. Não repara ali não, gente, porque obra é assim. Fica uma bagunça, ó. Olha lá. Vocês dá pra... Uma bagunça lá. Mas aí, gente, voltando aqui à nossa conversa, a situação era cortada pelo INSS, não poderia retornar para a empresa porque eu não iria aguentar nas minhas condições físicas, né, atuais, eu não iria aguentar. Então, me agarrei com Deus e pedi ao Senhor, meu Pai, eu preciso de uma direção, o que fazer? Eu acho que eu vou voltar a dar aula, vou voltar a trabalhar e tal. Aí conversando, né, com Deus, eu senti que eu teria que voltar para dar aula. Falei assim, será que eu ainda consigo? Já com 50 anos, quase virando para o 21, que era ano passado, né, 24. Esse ano eu completei 51 anos, quase virando para 51. Aí eu querendo voltar a ser menina de novo, 21. Mas aí, gente, foi interessante esse momento, porque eu tive que buscar em mim mesma forças para querer continuar e para decidir que eu precisava, que a cura vinha se eu quisesse. O meu médico que estava tratando de mim na época, ele disse para mim, olha, Rosângela, a cura, ela está em você, depende de você querer. Se você quiser, você vai conseguir trazer essa cura. Porque eu já tinha tomado tanto remédio caro, remédio forte, corticoides, eu já fazia, assim, já sentia náuseas, crescia na minha boca, até o alimento, que eu precisava me alimentar, né? Até o alimento ficava difícil, porque eu pensava, é tanto remédio, é tanta coisa, que eu acho que nem vou comer, mas aí eu comia com força, né? Fruta, legume, tudo que eu precisava, bebia bastante água, tomava creatina, de vez em assim,
3, 6 meses eu tomava creatina para poder ajudar. Tomei colágeno tipo 2, e aí fui fazendo o que eu podia para tentar recuperar o meu corpo, o meu físico, né? Aí eu fazia post, tem até um post no meu Instagram que eu falo sobre desinflamação, né? Coloquei um post lá, fiz uma pesquisa, eu achei interessante, então eu coloquei um post lá. Então eu estava assim, tentando incentivar as pessoas a quererem se curar, para que esse incentivo, viesse também para mim. Então eu me arrumava, eu não ficava com cara de doente. Aí um dia eu falei, olhei bem para mim e falei, tô com cara de doente, não vou me arrumar. Aí comecei a me arrumar, tal, né? Qualquer hora eu vou falar para vocês aqui do meu mega orgânico. Eu gosto muito dos meus mega orgânicos. Eu mesma coloco. Agora eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, eu colocando o meu mega, tá? Inscreve aqui, gente, no meu canal e me fala se vocês querem vídeo de colocando orgânico em casa sozinha, que sempre eu que coloco, tá, gente? E aí, voltando à nossa conversa, a situação era terrível. Era o corte do INSS, que, né, o INSS também estava passando desde 2024 até agora, desde 2023 mais ou menos, está passando por mudanças, né, algumas mudanças e tal. Agora até estourou aí na mídia umas notícias terríveis sobre o INSS, né? Mas não vem ao caso. Então, gente, eu voltei à empresa para pedir demissão. Chegando lá, como eu estava em situação de doença, a orientação era que eu tentasse voltar a trabalhar, tentasse fazer alguma coisa para ver se dava para me remanejar para outro setor. Só que eu já estava tão cansada de tanta dor e saber que eu ia começar e logo eu não ia render no serviço e a situação não ia ficar boa para o meu lado e aquilo poderia até fazer com que o meu psicológico ficasse pior, que eu decidi não aceitar essa opção e falei com eles que realmente eu queria demissão mesmo, queria deixar a empresa. E foi feito os trâmites legais lá e tal, e eu deixei a empresa. E aí que veio a batalha. Porque aonde que eu ia trabalhar, né? O que que eu ia fazer? 51 anos, com uma formação de educação, mas que tinha pouco tempo que eu, né? Tinha muito pouco tempo dessa formação. Então, eu decidi que eu ia enfrentar o mercado de trabalho, sim, e que eu ia fazer o que desse para fazer.